Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Jorge Forjarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico. Estou aqui para fazer comentários superficiais com relação à prova de Direito Administrativo, obviamente aplicada ao concurso para juiz de Direito do Estado do Rio Grande do Sul. Prova que foi aplicada agora, no começo de abril de 2016. Foram 10 questões de Direito Administrativo, questões absolutamente fáceis, absolutamente simples e que inclusive demandam maiores conhecimentos em matéria de doutrina e jurisprudência. Um conhecimento, ou melhor dizendo, uma memorização eficiente com relação à legislação aplicável, me refiro à Lei 8666, Lei 8987 de 95, Lei 10.520, também alguma coisa com relação ao Estatuto dos Servidores Públicos e também artigo 37 da Constituição já é suficiente para o candidato fazer uma boa prova. Querem ver? Vamos lá. Primeiro lugar, questão 91. A questão 91 fala sobre contratos administrativos. E aqui não pede nenhuma interpretação sobre os contratos administrativos. Pede única e tão somente conhecimento com relação à legislação fria, pura, ela propriamente dita, com relação à sua escrita literal, à sua redação literal. E aqui não temos dúvida nenhuma que a questão a ser marcada é a letra A, que diz que é proibido o contrato por prazo indeterminado e que qualquer tipo de prorrogação ela deve obrigatoriamente ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Do que eu estou falando aqui, senhores? Eu estou falando do artigo 57, parágrafo 2º da Lei 8666. Todos os outros dispositivos contêm erros, né? A letra B, por exemplo, diz que não tem necessidade de justificar a rescisão do contrato. É claro que tem que justificar. Todo ato administrativo que traz ônus para o seu destinatário deve ser justificado, deve ser motivado. A letra C também está errada, podem haver alterações superiores a 25% caso haja acordo com as partes. A aplicação de sanção administrativa não dispõe de um prazo especificado em lei para o exercício da ampla defesa e do contraditório. E na letra E, o recebimento definitivo não afasta qualquer tipo de responsabilidade por parte da empresa contratada. Portanto, está errada a questão 91, está errada a assertiva E, resposta apenas letra A. Na questão 92, acerca da licitação, o que nós temos? Senhores, está correta a letra C. Essa aqui talvez seja a questão mais difícil de todas, justamente porque traz uma legislação nova, que é a Lei do Regime Especial de Contratação, que é um pouquinho diferente de toda a legislação convencional que nós estamos acostumados, mas nada de muito. Principalmente se nós considerarmos que as letras A, B, D e E estão absolutamente erradas. Chamo a atenção para a letra D de Dinamarca, que alguns marcaram como sendo correta, mas não está correta. Por quê? Porque aquelas contratações cujo valor seja inferior a 10% do previsto para o convite, elas poderão ser dispensadas pela autoridade competente. Elas não são automaticamente dispensadas, por isso está errada a letra D. Eu quero marcar, portanto, letra C como correta, deve ser o gabarito sem dúvida nenhuma. Questão 93. A questão 93 chega a dispensar maiores comentários. Por quê? Porque está expresso lá no artigo 37 da Lei dos Serviços Públicos, da Lei 8987 de 1995. É encampação. É encampação, está lá no artigo 37. Encampação, retomada, coativa, em nome do interesse público, mediante lei autorizativa e prévia indenização. Fácil, simples, barbada, sem maiores mistérios. Tá bom? Questão 94. A questão 94, antes de mais nada, questão 93, letra D de Dinamarca. Questão 94, limitação de caráter geral que condiciona o uso de propriedade pelo titular. É limitação administrativa. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de poder de polícia. É a possibilidade que tem o Estado de limitar, restringir ou condicionar, dentre outras coisas, o uso de bens. Isso é intervenção do Estado no domínio econômico, intervenção do Estado na propriedade privada, isso é poder de polícia, isso é limitação administrativa. Não precisa ter muito conhecimento também para responder essa questão. Uma questão fácil, uma questão simples, uma questão que não demanda maiores conhecimentos.
Questão 95. Os bens públicos, assinale a alternativa correta. Aqui eu até poderia pensar em marcar a letra B. Por quê? Porque a letra B diz que os bens de uso especial podem ser alienados, observados os critérios definidos em lei. É verdade isso? É verdade. O problema é que, observados os critérios definidos em lei, o bem de uso especial ele deixa de ser bem de uso especial e passa a ser bem dominical. O bem de uso especial é aquele que tem uma destinação específica, administrativa, como por exemplo o prédio da delegacia de polícia, o prédio da prefeitura, o prédio do presídio, o prédio da escola. Podem ser alienados esses bens? Podem, mas antes eles devem deixar de ser bens de uso especial, eles devem ser bens dominicais. Portanto, está errada a assertiva B. Resposta que nós queremos, letra E, porque o bem de uso comum, ele pode ser utilizado gratuitamente, em regra ele é gratuito, mas ele pode também ser cobrado. Como por exemplo um parque ecológico, como por exemplo uma rodovia que se cobra pedágio, dá para cobrar, não tem problema nenhum. Portanto, resposta que nós queremos, letra E de Espanha. Questão 96, a questão 96 é uma barbada. A gente tem que pensar, falar sobre administração pública indireta. A administração indireta é composta por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. São essas 4 modalidades, portanto. Todas as outras, de uma forma ou de outra, são decorrência destas. Todas as outras entidades da administração indireta são decorrências das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Muito bem. Senhores, temos erros grosseiros em todas as demais assertivas. Temos erros grosseiros, como por exemplo, dizer que os servidores seletistas, os empregados seletistas das empresas públicas não precisam de concurso público. Ora, que absurdo! Ora, que absurdo! Todas as entidades que compõem a administração indireta possuem personalidade de direito público? Não! Empresa pública e sociedade de economia mista são de direito privado. Bom, vamos lá. A assertiva correta, sem dúvida nenhuma, letra A de América, porque as agências reguladoras, elas são autarquias em regime especial, pessoa jurídica de direito público, regida pelo direito público, etc, etc. Portanto, sem dúvida nenhuma, letra A de América, assertiva a ser marcada. Questão 97. A questão 97 fala sobre agentes públicos. Fácil. Fácil. Qualquer um que já tenha lido qualquer regime jurídico único de servidores responde essa aqui na tampa. Aqui tem várias assertivas que não encontram, digamos assim, muito nexo. A letra E, por exemplo, consta lá no artigo 38 da Constituição Federal, está errado. Bom, a única assertiva aqui que merece alguma consideração e que é a ser marcada é a letra B de Brasil, tá? Que diz: é dever do servidor público civil do Estado do Rio Grande do Sul, conforme determina a Lei 10.098, cumprir as ordens superiores recebidas, exceto as manifestamente ilegais. Senhores, estamos falando aqui do artigo 177, inciso 6º da Lei 10.098. Questão simples, questão fácil, pura análise de legislação. Não tem nem que ponderar. Certo? Então, artigo 177, inciso 6º da Lei 10.098, responde resposta letra B de Brasil, isso com relação à questão 97. Questão 98. Acerca do controle externo e interno da administração pública, assinale a alternativa correta. Aqui nós temos inúmeros itens que também estão equivocados, certo? Inúmeros itens que estão equivocados. A única que dá para se levar em consideração, letra E de Espanha. Por quê? Porque os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão sim, de forma integrada, sistema de controle interno. Está lá no artigo 74 da Constituição. Justamente isso que nós temos aqui. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão o sistema de controle interno de forma integrada. E vocês vão ver, se eu não me engano, no inciso 4º. Não me recordo agora, mas se eu não me engano, no inciso 4º, consta como sendo um dos objetivos o auxílio ao controle externo. Um dos objetivos do controle interno é justamente auxiliar o controle externo. Portanto, resposta sem dúvida nenhuma, letra E de Espanha. Perdão.
Questão 99. A questão 99, a resposta é letra C de Canadá. Está expresso, na verdade, em dois dispositivos. Primeiro, artigo 53 da Lei 9784. Tá? Segundo, súmula 473 do STF. Conhecendo esses dois dispositivos, artigo 53 da Lei 9784 e súmula 473 do STF, a gente chega sem dúvida à letra C de Canadá. A questão 99, portanto, letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Aqui tem algumas alegações também que são absurdas. Por exemplo, o direito de administração de anular seus próprios atos prescreve em 3 anos? Não, em primeiro lugar, não prescreve, decai. Segundo, não é 3 anos, são 5 anos, artigo 54 da Lei 9784 de 99. Questão simples, fácil. Qualquer um que estudou direito administrativo mata essa fácil. Os atos administrativos, aqui na letra E, olhem só. Os atos administrativos podem ser declarados inválidos ou revogados pelo judiciário? Vão ser revogados pelo judiciário? Não, hipótese alguma, portanto errado. Resposta apenas letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. E a questão 100, ora senhores, qualquer um que já tenha lido a lei 9, o artigo 37 da Constituição responde. Não precisa nem entender. Não precisa nem entender sobre responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º, é a leitura, uma leitura simples, já nos denuncia a resposta também, letra C de Canadá. Então, meus comentários finais sobre a prova. Uma prova simples, uma prova fácil, uma prova até certo ponto decepcionante, esperava algo mais. Uma prova que não mediu o conhecimento dos candidatos, uma prova que exigiu apenas um conhecimento superficial, típico de concursos públicos de nível médio. Então eu espero que todos os candidatos do verbo jurídico tenham gabaritado essa prova, tenham feito uma boa prova, e sendo assim eu me despeço de vocês, desde já desejando uma boa prova e desejando também que tenham bons estudos e que fiquem conosco.